Nós chegamos a Ti, confiantes que Tu és um Deus que fala, que Tu é Deus que responde às orações, que Tu é Deus que cria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma Teu servo nas Tuas mãos, que ele seja usado poderosamente, Pai. Que seu pensar seja o pensar do Espírito Santo, que as suas palavras sejam, Pai, inundadas da Tua presença, do Teu óleo, do Teu Santo Espírito, Pai. Concede agora, Pai, abre as portas dos seus dons e talentos, Pai, que Ele use, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, que Tu fale conosco através da sua vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Recebe, Pai, agora a adoração do Teu servo na medida da sua pregação, e que nós tenhamos um coração aberto, um ouvido desagravado, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua repreensão, com amor e carinho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu gostaria de chamar todas as crianças de 3 a 10 anos que estejam aqui na frente, e a irmã Jéssica, que vai estar dando um cultinho para elas nesta manhã. Isso, estenda a tua mão para cá, amado. Deus maravilhoso, nós abençoamos os nossos filhos nesta manhã, Pai. Pedimos sobre eles a Tua proteção, a Tua bênção, Senhor. E que neste momento, Papai, a irmã Jéssica seja usada para transmitir, Senhor, a Tua palavra ao coração dos nossos filhos. Amém e amém. Uma salva de palmas para essas crianças bonitas. Aleluia. Tome assento, querido. Glória a Deus. Tivemos a apresentação do Natan. Aleluia. O nome sugere um profeta, né? Aleluia. E pela goela que ele tem, eu acho que vai ser profeta mesmo. Glória a Deus. Eu queria fazer menção da irmã Maria de Andrade. Onde se encontra essa irmã? Está aqui. A irmã Maria é daqui mesmo, irmã Maria? Da onde é a senhora? De Brasília. A igreja está contente com a irmã Maria? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Glória a Deus. Pode tomar assento, irmã. Amém. E ficamos muito felizes com toda a família do irmão Cris, que esteve conosco, está conosco nesta manhã, para ouvir a palavra e, como já foi feito, apresentar o menininho. Eu olhei para aquele senhor e falei assim: eu já conheço o senhor, mas não eu conheci, era o filho, mas é tão parecido, né? O Cris é a cara do pai. Eita, bênção de Deus, glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu vou compartilhar nesta manhã. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, todos nós. Aleluia. É de luta em luta, mas é de vitória em vitória, né? Nesta manhã nós temos conosco aqui a irmã Ana, que está com a bebezinha, ainda não foi apresentada, mas vai ser, né? O Jobson e a irmã Ana passaram por grandes lutas ali no meio da gestação, ficou internada, e a igreja orando, os amigos clamando, e realmente foi um susto, né? Mas a Ana sempre confiando que a mão do Senhor era com ela, e foi vitoriosa. E quando a gente passa por situações de problemas grandes assim, de imediato, Deus responde, às vezes parece que rápido, mas tem outras situações que se alastram na nossa vida, tem situações que demora para ter uma resposta. E eu comecei a me perguntar já há alguns dias: Senhor, por que isso? Por que tem situações que são tão graves e o Senhor responde? Tem situações que às vezes parece que não é tão complicado, mas que o Senhor não responde. E eu intitulei essa mensagem: Como adquirir poder do Espírito Santo para prevalecer em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus, capítulo 17, o versículo 15 a seguir. Mateus 17, versículo 15 a seguir.
Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxemos aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém? Você pode dizer uma palavra, diga assim: lunático. Então hoje a gente conhece muitas palavras, né? Lunático, bipolar, depressivo, agressivo, autista, tem síndrome disso, síndrome daquilo, não é verdade? E lá atrás, no tempo de Jesus, já tinha uma palavrinha também, lunático. Mas quando o Senhor Jesus vai orar, o Senhor expulsa fala aí, ele expulsa o demônio. Então a psicologia hoje, ela deu muitos nomes. Nós temos muitos nomes, como a gente acabou de ver. É síndrome disso, síndrome daquilo, né? A pessoa agora está bem, daqui a pouco está mal, é bipolar. E na igreja tem gente bipolar. Não é bipolar, é demônio. Só que nós não queremos ouvir essa palavra. A psicologia passa um pano na tua cabeça e diz assim: não, você tem um problema bipolar, você é bipolar, fica tranquilo. E aí você acoca aquele espírito dentro de você. Então você de repente está bem com a tua esposa, você de repente está bem com o teu esposo, está tudo certo, mas de repente você chuta, você manda ele embora e você faz o maior dos escândalos, mas você tem direito, porque você é bipolar. E aí você fica com um demônio dentro de você. O Senhor Jesus expulsou o demônio. Amém? Aleluia. Porque a gente precisa entender por que às vezes um problema se arrasta na nossa vida, permanece, não sai. Aquele negócio não sai, não muda nunca. Porque você está cocando, está aceitando algo. E aí nós temos também doenças físicas, câncer, cegueira, e eu não vou aqui muito longe, mas artrite, asma e por aí vai. Todos problemas, doenças, e a gente fala que a pessoa está com câncer, a pessoa está com aquilo. Sabe o que é isso? É demônio. Mas a pessoa não está doente? Sim, ela está doente, mas o agente causador da doença é um espírito maligno, que trouxe o câncer para você, que trouxe o problema asmático, que trouxe problema na cabeça, enfim, aonde for. São espíritos malignos enviados por Satanás para destruir, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a medicina também deu nome aos bois. Não, você tem câncer. E hoje você pode saber que você vai ter câncer daqui 10 anos já. E tem gente que vai fazer o teste. Aí faz o teste, meu Deus, daqui 10 anos eu vou ter câncer. E já começa tratamento. Olha que loucura. Irmão, Jesus veio para libertar. O Senhor dá poder aos seus filhos para expulsar esses espíritos malignos. E depois nós temos também nos relacionamentos, incompatibilidade de gênio. Quem já ouviu essa palavra aí? Eita! Irmão, todo casal que vem conversar comigo já foi no psicólogo e ele tem incompatibilidade de gênio. Não, ela é uma boa pessoa, pastor. Agora eu entendo que ela é uma boa pessoa, mas nós temos incompatibilidade de gênero. Fala como se fosse a coisa mais linda do mundo. Então por isso nós vamos separar. Casa de novo, novamente incompatibilidade de gênero.
Não é. É um espírito que veio para destruir a família, um demônio que veio para destruir a família. E se você ficar com essa palavrinha, vai ter problema todo o casamento. Você precisa ser liberto, precisa libertação, precisa de poder de Deus para operar no sobrenatural. Aleluia, louvado seja o Senhor. E aí quando a gente faz alguns cursos, até mesmo dentro da igreja, aí vem aquele papo. Você precisa entender o teu marido, porque ele é colérico, o outro é fleumático, o outro é sanguíneo. E daí começa, e é tão bonita aquela história da psicologia, irmão. Ah, não, é porque é o jeitinho dele, né? Só que tem pessoa que se separa porque o outro é fleumático, se separa porque o outro é colérico. Irmão, para com isso. O que vai trazer separação e destruição não é a tua personalidade, meu querido. O que traz separação é o capeta. Sabe, quando eu casei com a minha esposa, eu já sabia que ela era fleumática. E ela já sabia que eu era colérico. Mas estamos juntos já há 17 anos, irmão. Sem problema nenhum. Ah, mas se ela fosse colérica também, aí é que não ia dar. Para com isso, irmão. Ei, o sangue de Jesus tem poder. Que o mundo não tenha domínio sobre nós, mas que nós venhamos a viver em conformidade com a palavra, irmão. Sabe, se tem uma coisa que está perturbando a tua vida, está perturbando a tua casa, precisa orar e expulsar. E alguém já está dizendo assim: pastor, mas eu já orei, pastor, mas eu já clamei. Exatamente, é por isso essa palavra hoje. O pai desse jovem leva ele até os discípulos oram, tentam expulsar o demônio, mas não conseguem. E é isso que nós vamos aprender hoje. Porque às vezes a nossa oração não está surtindo efeito. E aí nós desanimamos, e alguns até desanimam de orar de vez. Não ora mais, não busca mais, vai vivendo do jeito que dá e só vai piorando a situação. E é isso que nós precisamos reverter. Nós precisamos verdadeiramente ter uma vida de vitória em vitória, ser vencedor em todos os momentos, irmãos, em todas as situações. O crente é vencedor por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E quando nós falamos de finanças, a mesma coisa, sempre tem uma desculpa para as nossas finanças. Sempre vai haver uma desculpa. Por que não está indo bem? É a crise no governo, falta capital, é o funcionário que não vem, ou é o patrão que não paga bem, e por aí vai. Sempre tem uma desculpa. Só que presta atenção, se você prestar atenção, vai ter alguém do teu ladinho que está prosperando financeiramente. Se você olhar do teu lado, você vai ver que tem alguém que está se dando bem, que está indo para frente, que está prosperando. E você, filho de Deus, está olhando para as circunstâncias e dizendo: não, o problema é esse, o problema é aquele. Não é não. É um ataque na tua vida. A Bíblia chama de espírito de miséria. Só que aí você olha e diz assim: não, mas eu não estou em miséria. Mas também não está conseguindo sair à frente. O capeta, ele é sutil, irmão. Ele te mantém naquele ponto que você não consegue produzir. Você come, você bebe, mas você não produz. Ele te mantém preso. E aí você não consegue ser aquele canal de bênção que Deus criou você para ser. Nós tivemos um missionário aqui, eu louvo a Deus por essa igreja. Quarta-feira. Missionário fazendo aquele trabalho lindo na Angola, plantando várias igrejas, abrindo escolas, mostrando o seu trabalho, e agora na China também. Mas ele é um irmão simples, aqui de Lages. E quem é que está mantendo ele? Pessoas como eu e você. Agora imagina se eu e você
rompêssemos nas finanças, e aqui tivéssemos empresários e muito bem-sucedidos, como seria o nosso avanço nesse campo que precisa tanto de um missionário, de um pastor, de uma igreja, de uma escola baseada em princípios cristãos? Nós iríamos muito além. Sexta-feira nós fizemos um encontro aqui com a juventude, o primeiro encontro do ano. Tínhamos mais de 100 jovens aqui. Então fizemos um churrasco, trouxemos uma cantora cheia de unção, investimos, houve um gasto. Mas quando estávamos aqui, o poder de Deus moveu. Orei por uma mocinha, ela tremia muito, até que depois ela se recompôs. E aí conversando, então, semana passada ela foi levada para o hospital, tida como morta. Ressuscitaram ela, reanimaram ela no choque, está com os peitos todo queimados. Menininha de 12 anos, teve uma overdose. Então, ao nosso redor, tem gente se perdendo, caminhando para o inferno. Mas eu e você estamos fazendo a diferença. Só que nós ainda estamos caminhando num espaço tão pequenininho. Por quê? Porque não temos condições. Eu senti na quarta-feira, nós levantamos uma boa oferta, mas o povo está com dificuldade. E Deus quer te levar além. Mas nós precisamos entender que é um espírito de miséria que aprisiona. O irmão Paulo esse dia me ligou: pastor, não estou vendendo nada, o pessoal está vendendo aqui, quem chega quando eu vou atender, atende a pessoa, quando vai fechar o negócio não dá, tem nome restrito, tem aquilo, pastor. Eu falei: não, vamos orar, filho. Oramos, dali 20 minutos, pastor, já deu resultado, já está vendendo. Sabe o que é isso? Repreende o espírito de miséria. Mas muitas vezes isso vai se arrastando e a gente não consegue vencer. Por quê? Essa é a mensagem de hoje. Por que nós não estamos rompendo? Versículo 19, você está em Mateus, capítulo 17, continua a leitura, versículo 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular. Por que em particular? Porque ficaram constrangidos, irmãos. Ficaram com vergonha, não conseguiram expulsar aquele demônio. Disseram: por que não pudemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Amém? Então nós vemos aqui a falta de fé impede de expulsar demônios. E aí ele diz assim, mas não é só a falta de fé. Porque muitas vezes você tem fé, mas tem um tipo de demônio que só vai sair quando tiver mais poder na tua vida. Tem uma casta que se impregnou na tua vida, na tua família, na tua casa, e esse demônio não sai com uma oração simples, sabe? Na quarta-feira teve um jovem que chegou aqui e a gente foi expulsar o demônio dele. O demônio saiu. Você manda sair, sai. Mas tem aquele que disfarça, que não sai, que está agarrado, que está preso. Presta atenção, nós vamos entender isso daqui. Então a gente já sabe aquele ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Agora some a tua oração o jejum. Se você vem orando e não está dando resultado, ora mais. E além de orar mais, some o jejum junto com a tua oração, para você ver o poder extraordinário do Espírito Santo agindo na tua vida. Quando a gente caminha a tempo com o Senhor, a nossa vida ela começa a normalizar.
e ficamos estagnados. E aí a nossa oração é aquela oração sempre regular, jejum não acontece, e o inimigo também não está mais preocupado contigo, já sabe que perdeu você para o céu, mas já sabe que você também não causa dano nenhum ao inferno. Eu estava pensando na sexta-feira, porque nós tínhamos aqui muitos jovens não crentes, que se renderam a Cristo, chorando, cheio do Espírito, outros receberam o batismo com o Espírito Santo. Eu pensei, é óbvio que o diabo está irritado e está nervoso contra nós, é claro, porque nós estamos atacando o inferno. O Senhor quer te levar além, irmão, quer fazer de você um canal de bênção, um instrumento poderoso nas suas mãos. Muitas vezes nós estamos olhando só para nós, só para a nossa família, só para a nossa casa. E Deus diz para nós hoje, olha além, levanta os teus olhos e olha para os campos que estão brancos para a ceifa. Ceifa, não é só a ceifa lá do céu não, ceifa do inferno. Tem muita gente que o diabo está ceifando, irmãos. Juventude, idosos, casais, o inimigo está ceifando. E nós precisamos ganhar essas almas para Jesus. Mas para ganhar elas, precisa de poder. Aleluia, aleluia. Nós fizemos a nossa campanha de oração e eu falei assim, irmãos, a gente não pode viver uma vida de campanha, não é verdade? Fazendo campanha toda semana, campanha de oração, campanha... Não, a gente não pode, mas a gente pode ter uma vida de oração. Orar todos os dias, programar o seu jejum, programa um jejum, irmão. Programa um jejum, essa semana que vem eu vou programar um jejum, porque eu quero ter poder, eu quero ter autoridade. Quando chegar o necessitado, eu vou ter poder para socorrer, para ajudar. Aleluia, aleluia. Por que os discípulos não puderam expulsar? Mas vamos entender um pouquinho aqui em que situação estavam esses discípulos. Vai comigo Lucas capítulo 10 e o versículo 19. Lucas 10, 19. Eu vou ler na tradução King James, diz assim, só a primeira parte do versículo. Atentai, eu vos tenho dado poder. Tem alguma tradução que diz autoridade. E eu sou mais nessa. O Senhor tem te dado autoridade. Nesse versículo aqui é a palavra que se encaixa. E existe diferença entre autoridade e poder? Sim. Autoridade é o direito legal de operar. Quando você recebe autoridade, você tem direito de operar o poder divino. O Senhor olha para os discípulos e dá para eles autoridade. Você está autorizado. A pessoa que opera algum poder sobrenatural e não foi autorizado, ele está no âmbito da bruxaria. Mas isso aqui é para outra mensagem, não vamos falar sobre isso hoje. Então a pessoa precisa ser autorizado por Deus e recebe poder. Então tem que ter autorização do alto para poder então realizar os milagres. Olha só, Marcos, vai comigo, Marcos 16 e 17. Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Até aqui, você já conhece esse texto. Mas é interessante entender que o Senhor Jesus dá para os discípulos autoridade e dá para os seus discípulos poder. E nessa cláusula desse contrato, desse documento que certifica essa autoridade, em que ele dá poder, a primeira coisa que aparece é a expulsão de demônios. O Senhor dá poder para expulsar demônios, é a primeira coisa que acontece. Por quê? Porque Jesus ele trata primeiro a causa e depois então o resultado daquele problema. Muitas vezes você vai no médico e ele trata o problema em si,
né? Ele está com dor de cabeça, toma esse remedinho que vai desaparecer. Você está acompanhando? Passou a dor de cabeça, mas passa uns dias a dor de cabeça volta, porque ele não vai a fundo, ele não sabe qual é o agente causador da dor de cabeça. E o mesmo acontece com o crente. Muitas vezes a pessoa vem e diz assim: pastor, ora por mim, porque eu estou com uma dor aqui, porque eu estou com não sei o quê. E você ora e diz: Senhor, que essa dor desapareça, cura a tua filha, e amém. A pessoa: não, estou bem, glória a Deus. Passa uns dias, já está de volta com o problema, porque o agente causador, o espírito maligno, não foi expulso. Você está acompanhando? Por isso que a primeira coisa que se deve fazer é expulsar o demônio. Todo demônio que está na vida dessa pessoa, sai. Você vai conversar com algum casal que está tendo problema, estão se agredindo, você ora: Deus, olha por esse casal, Senhor, estende a tua mão, que a tua paz reine nessa casa, amém. O casal, amém, glória a Deus, vai embora. Daqui a pouco está de briga de novo. Por quê? Porque a pessoa que vai expulsar, a pessoa que foi chamada para orar, muitas vezes não tem coragem de expulsar o demônio. Não é que tenha medo do demônio, mas é que hoje as pessoas não aceitam que você diga: tem demônio aí no teu relacionamento, e nós vamos expulsar esse demônio. Estamos juntos? Tem que expulsar. Então a primeira coisa, expulsa o demônio, fala a nova língua. Aí pode acontecer o que acontecer, vai impor as mãos sobre os enfermos e vai ser curado, porque você expulsou o demônio, aquilo que causava o problema. Amém? Estamos juntos, irmãos? Olha só, quando os crentes recebem a autoridade divina delegada por Jesus, né? Nessa primeira cláusula está então implícita a autoridade legal para expulsar demônios. Então os discípulos, eles só são enviados após receber autoridade e poder. O discípulo só é enviado depois que o Senhor autorizou eles. Vão no meu nome. Quer ver? Vamos fazer mais uma leitura aqui para a gente entender. Mateus 17 e 19, volta lá, Mateus 17 e 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Irmão, a pergunta era válida. Quero que os irmãos entendam. Não era uma questão de orgulho, coisa assim. A pergunta era válida. Por que nós não pudemos expulsar o demônio, se nós